Olá, sejam bem-vindos ao curso de Tecnologia em Gestão Financeira da Universidade 9 de Julho. Eu sou o professor Tiago e vou guiá-los no curso de Administração Financeira. O objetivo desta aula é guiar você, aluno, durante todo o plano de aula da disciplina. Nós vamos abordar em alguns minutos tudo o que vocês verão durante todo o curso, de uma forma global e geral. Então, para começar, os nossos estudos são divididos em 4 etapas. A primeira delas são as finanças empresariais. A segunda, custos empresariais. A terceira, análise dos demonstrativos contábeis e financeiros. E, por fim, o curso se encerra durante um período de avaliação. Administração financeira, finanças empresariais. Esse conteúdo será abordado da primeira aula. Em seguida, a gente aborda um outro conteúdo que eu já vou avisar qual é. E esse conteúdo volta na 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª. Ok? Então, vamos prosseguir. Administração financeira, introdução às finanças empresariais. Esse tema aborda, em essência, 4 tópicos, a saber: primeiro, qual é o objetivo da administração financeira? Aliás, vocês sabem qual é o objetivo da empresa? O objetivo de uma empresa é maximizar a riqueza. E como o administrador financeiro pode atuar junto com esse objetivo? A resposta é muito simples. O administrador financeiro, ele precisa tomar decisões de investimento e de financiamento. Pela minha experiência profissional, eu vejo que muitos alunos conseguem entender claramente que deve tomar decisões de financiamento. O que às vezes não é tão claro é que ele também tem que tomar decisões de financiamento. Isso funciona da seguinte forma: é muito comum uma empresa que consegue alocar os seus recursos obter resultado operacional, ou seja, operacionalmente ela é lucrativa. Ela compra matéria-prima, ela produz, ela vende, recebe e paga todos os seus custos operacionais e obtém lucro. Porém, no final do demonstrativo financeiro, ela é uma empresa com prejuízo. Você sabe por que isso acontece? Isso acontece porque ela teve uma alta despesa com juros, o que, entre aspas, comeu o seu lucro empresarial, operacional, e tornou ela uma empresa no prejuízo. Em outras palavras, então, é de sua responsabilidade, futuro gestor financeiro, não só tomar decisões de investimento, mas também tomar decisões de financiamento, que significa pegar dinheiro ou obter dinheiro, recursos, ao melhor custo possível, para não comprometer a eficiência operacional. Em seguida, veremos quais são as atividades empresariais, as responsabilidades da administração financeira, que eu já falei agora para vocês, e a função da administração financeira, que eu também já disse. Terminando essa aula inaugural de introdução ao papel do administrador financeiro, nós vamos prosseguir então com o aspecto de custos empresariais. Os custos empresariais são abordados preferencialmente na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª e 11ª aulas. Ok? Então, prosseguindo, segunda aula, o que vocês vão estudar? Custeio por absorção. Custeio por absorção, ele é dividido em 4 outros conceitos. O primeiro deles é o conceito do que é a própria ferramenta. Essa é uma ferramenta, gente, que consiste na apropriação de todos os custos à produção do período.
sejam eles fixos ou variáveis. Ou seja, cada produto vai receber a sua parcela de custo incorridos em sua produção. Os gastos que não são efetuados para a produção são excluídos. Em outras palavras, tudo que a empresa gasta com a produção é incorporado ao custo de um produto. Terminado esse conceito, veremos distinção entre custos e despesas. Você sabe a diferença entre custo e despesa? Nós veremos agora. Custo é todo e qualquer gasto relativo à aquisição ou produção de uma mercadoria, como, por exemplo, matéria-prima, mão de obra, gastos gerais de fabricação, como depreciação de máquinas, equipamentos, energia elétrica, manutenção e etc. Enfim, é tudo que está de alguma forma ligado à produção de um produto. Despesas, né? São todos os gastos relativos à administração da empresa, como área comercial, marketing, desenvolvimento de produtos e também o departamento financeiro. Tanto os custos quanto as despesas variáveis, tantos custos quanto as despesas também podem ser divididos entre fixos ou variáveis. Custos fixos são todo aquele que não varia com o volume produzido ou vendido. Em outras palavras, se você produzir mais ou vender mais, aquele custo permanecerá fixo. Um dos exemplos mais comuns é o aluguel. Tá? Você pode gastar mais para produzir e vender e muitas vezes você continuará gastando o mesmo valor que gastava antes com o aluguel. Além dessa divisão em fixo, temos também os variáveis. Tá? São todos os custos que variam em função do volume produzido. Em outras palavras, se você vender mais, você acaba gastando mais. Um grande exemplo são as comissões de vendas, por exemplo. Se eu vendo mais, tenho que pagar mais para os meus vendedores. Terminado isso, vocês verão em seguida os princípios contábeis, né, que são a realização da receita, da confrontação e da competência. Realização da receita. Devemos considerar a receita de venda devemos considerar a receita de venda de um produto apenas no momento em que o produto tiver sido entregue ao cliente, já com o preço acordado. Esse é o princípio da realização da receita. Do confronto das despesas com as receitas. Esse princípio diz que as receitas realizadas no período devem ser confrontadas no mesmo período com as despesas que a geraram. Em outras palavras, você não pode confrontar despesas da venda do período passado com as receitas de venda deste período. Então, se você vendeu em 2015, essas receitas devem ser confrontadas com as despesas dessas vendas também de 2015. E, por fim, da competência, né? As despesas e as receitas devem ser contabilizadas no momento de sua geração e não no momento do pagamento ou do recebimento. Aqui é muito importante frisar a diferença. Regime de competência e regime de caixa são duas coisas distintas. O regime de caixa ele procura contabilizar, né, as entradas e saídas de caixa no momento em que elas ocorrem. Não é porque você vendeu que você vai receber, correto? E não é porque você vendeu hoje que você vai receber hoje. Não é porque você comprou hoje que você paga hoje, ok? Então, o regime de caixa, ele contabiliza pagamento e recebimento, mas não contabiliza compra e venda, são coisas diferentes. O regime da competência, ele não se interessa pelo momento quando são feitos os pagamentos, tampouco o momento quando são recebidos. Ele se interessa apenas no momento onde é feito a compra ou é feito a venda. Estudado esses princípios mais elementares, nós vamos então a partir para a apuração, que seria exatamente como é feito o cálculo desse conceito, né? Então, a gente já viu, é importante, primeiro, separar custos e despesas, fazer a apropriação dos custos indiretos e diretos à produção realizada, a apuração dos custos do produto em elaboração, a apuração do custo da produção acabada, a apuração do custo dos produtos vendidos e, por fim, apurar resultado. Durante suas aulas, vocês verão
exemplos práticos de como isso é feito. A segunda aula, continuaremos também a tratar sobre custeio por absorção. Novamente, vamos trabalhar com a apuração e em seguida vamos finalizar esses conceitos com uma apresentação de exercícios. Afinal, sabemos que a prática leva à perfeição. E nos exercícios, vamos tentar abordar, na maioria das vezes, custo total de produção, vamos saber como fazer esse cálculo, o custo da produção acabada, ou CPA, estoque final de produtos acabados, custo dos produtos vendidos, como calcular lucro bruto, tudo dentro do sistema de custeio por absorção. E, por fim, calcular o LAIR, ou lucro antes do imposto de renda. Terminado esse conceito, vamos apresentar então um novo, na quarta aula, que se chama custeio variável. Conceito. O que seria esse método de custeio variável, É uma ferramenta gerencial, portanto não é contábil. Não visa atender a princípios contábeis, logicamente. É um método de custeio em que somente os custos claramente identificados com os produtos devem ser apropriados. Então, por exemplo, custos financeiros não estão relacionados diretamente à produção, portanto, não são apropriados. Tá? Quais são as vantagens desse método? O lucro alcançado não sofre interferência com alterações de estoque e possibilita mais clareza no planejamento desse lucro e nas tomadas de decisão. Então, se o lucro variar, isso não vai afetar o planejamento do lucro e nem a tomada de decisão. A gente sabe que o estoque tende a variar muito, ele pode apresentar muitos períodos de sazonalidade, o que dificulta, por vezes, a tomada de decisão. Como a ferramenta não confere, de certa forma, poder ao estoque, então nós podemos prosseguir sem essa dificuldade. Uma outra vantagem, por conta da separação dos custos fixos e variáveis, fornece mais facilmente dados necessários para o planejamento de lucro e simulação de resultados. É também um sistema compreensível aos gestores, facilitando uma melhor avaliação de desempenho para a correção de rumos. Como dito anteriormente, essa é uma ferramenta gerencial e não contábil. Muito comum ser usada no departamento financeiro. Desvantagens. Como os custos fixos são excluídos dos cálculos, o resultado pode ficar subavaliado. Em outras palavras, se a gente não está incorporando o custo fixo no custo desse produto, obviamente ele está tendo um custo um pouco menor do que deveria ter. Pode ocorrer problemas, pois existem custos semifixos e semivariáveis. Vocês vão estudar isso mais para frente. O sistema se baseia na tomada de decisão em função de custos variáveis, ou curto prazo, o que pode gerar problemas a longo prazo por desconsiderá-lo. Então ela é uma ferramenta de tomada de decisão em curto prazo, tá? E não deve ser usada para tomada de decisão em longo prazo. Posicionamento da marca ou decisões de ampliação de mercado, por exemplo. E por fim, para terminar, vocês verão como fazer a apuração desta ferramenta. Essa ferramenta ela vai guiá-los para o cálculo de custo total de produção, custo da produção acabada, estoque final de produto acabado, custo dos produtos vendidos, lucro bruto e lucro antes do imposto de renda. Se você prestou bem atenção no slide anterior, dá para verificar que aqui a gente vai calcular os mesmos custos feitos no custeio por absorção, só que obviamente com uma metodologia diferente. E posteriormente vocês vão ser convidados a comparar os dois métodos e entender qual pode ser melhor utilizado dependendo da situação. Na quinta aula, vocês verão uma nova ferramenta chamada formação de preços. Primeiro conceito,
Formação de preços é um índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para formar seu preço de venda. Consiste em aplicar sobre o custo unitário de um produto uma margem de lucro desejada e assim obter um preço de venda. Em outras palavras, é calculado o custo de um produto por custeio por absorção ou custeio variável e em seguida é aplicado um índice. Esse índice tenta refletir a margem de lucro desejada pelo empresário. Uma outra forma de chamarmos, né, essa ferramenta, ela é popularmente aí conhecida no mercado, vocês verão muito isso como markup. No markup, o preço deve ser suficiente para cobrir todos os custos, logicamente, porque se não cobrir os custos, esse produto vai ter uma margem negativa. Então ela tem que cobrir todos os custos, despesas e impostos. E no final, gerar um lucro. O preço é igual à somatória de todos os elementos, inclusive o lucro. Então o preço ele tem que somar todos os gastos relativos ao produto, custos, despesas, impostos, etc., mais o lucro do empresário. A fórmula de calcular, no caso do markup divisor, é essa daqui. Markup divisor é igual preço de venda em percentual, menos custo total de venda em percentual dividido por 100. Na sexta aula, vocês terão um contato com o markup multiplicador. Se na aula anterior foi usado o markup divisor, se na outra aula foi usado o markup multiplicador, na outra aula será usado o markup divisor. Ele é bem simples, né? Markup multiplicador é igual 1 dividido pelo markup divisor. E em seguida, vocês serão convidados na sexta aula a elaborar bastante exercícios para entender a aplicação e dominar o uso da ferramenta. Na sétima aula, vamos ver formação de preço. São 3 itens que nós vamos estudar. Preço baseado no mercado, preço baseado na concorrência e, por fim, a forma mista de precificação. Bom, vamos estudar a primeira, preço baseado no mercado. Conceito. A empresa fixa seus preços de venda baseando-se nos preços praticados pelo mercado, sendo dessa forma um método de precificação que dá menor atenção aos próprios custos ou demanda de seus produtos. Em outras palavras, o empreendedor decide se estabelecer em um determinado mercado e ele verifica que, na média, os produtos são vendidos por, digamos, R$100. Com base nesses R$100, ele vai decidir qual é o preço que ele quer aplicar. Se ele tem condições de aplicar um preço um pouco menor, exatamente a média, ou até mesmo maior do que a média, caso ele acredite que os seus produtos podem ser ou podem ter uma percepção de valor maior pelo cliente. Né? Para isso, nós temos que atender a alguns pressupostos, que segundo Mota, né, temos que identificar os custos incrementais e evitáveis que são aplicáveis a uma alteração de vendas. Lembre-se, já que você está estabelecendo o seu preço de acordo com o mercado, então você tem que ter um certo domínio sobre os seus custos, para entender quais são os incrementais, para você não ser pego de surpresa durante o decorrer do exercício. Alguns custos podem apresentar altas que, frente ao preço de mercado, pode dar prejuízo ao empresário. Calcular a margem de contribuição e variação das vendas em equilíbrio relativas à mudança de preço proposta. Em outras palavras, se o preço praticado mudar, você vai ter que calcular novamente quais são as margens de contribuição desses produtos. Avaliar a sensibilidade ao preço por parte dos compradores, com finalidade de estimar a plausibilidade deles alterarem suas compras, acima ou abaixo da variação de vendas em equilíbrio. Em outras palavras, vocês terão que verificar a elasticidade desse produto. Às vezes, por aumentar o preço e aumentar a margem,
você tem uma redução no número de vendas. Será que esse aumento de preço, o aumento de margem, compensa a redução da unidade vendida, o número de unidades vendidas? Isso tem que ser verificado e pensado com cuidado. Identificar os concorrentes e avaliar suas prováveis reações. Muitas vezes você tem que entender se o concorrente tem condições de, por exemplo, reduzir demais o preço dele, para então prejudicar as suas vendas. Identificar compradores para os quais os custos, sensibilidade ao preço e concorrência são significativamente diferentes e segmentá-los com base no preço, onde for possível. Calcular as consequências em termos de lucro, aritmético ou graficamente, para diversas e prováveis alterações das vendas. Em outras palavras, você tem que entender bem que com o produto que você está vendendo e com o preço que você decidiu praticar, quais são as consequências em termos de lucro que podem ocorrer se houver variação na venda. Se a venda aumentar demais, como vai se comportar seu lucro? Ele vai aumentar na mesma proporção? Se as vendas caírem, o seu lucro cai na mesma proporção? Menos ou mais? Aceitar ou rejeitar as modificações de preços propostas, considerando os benefícios de resultados favoráveis, em comparação com os riscos percebidos de consequências desfavoráveis. Entendidos os pressupostos, vamos entender os fatores que podem alterar o preço de mercado: monopólio, oligopólio, convênios e concorrência. Esses conceitos já foram aplicados e explicados em aulas de economia, mas certamente em sala de aula o professor vai entrar em detalhes. Terminado o preço baseado no mercado, vamos estudar preço baseado na concorrência. Definição: procure estabelecer os preços de venda com base nos preços praticados pela concorrência, que apresentam determinadas condições em relação à empresa. Então você vai basear o seu preço não no mercado todo, mas com seus concorrentes mais próximos, aqueles que têm uma condição financeira similar à tua, um tamanho similar ao seu, imobilizado também similar ao seu, condições de produção, de distribuição e de qualidade de produtos similares ao seu. Muitas vezes também até mesmo empresas fisicamente mais próximas. Tá? Condições: presença de concorrentes com produtos de qualidade, presença de concorrentes financeiramente poderosos, condições das propostas de valor do produto. É fácil ou difícil copiá-lo, em outras palavras? Se o seu produto é mais fácil de ser copiado, então você tem que tomar certos cuidados, porque a percepção de valor dele pode migrar rapidamente para um outro produto. Conhecimento em marketing dos concorrentes, como se dá os canais de distribuição da concorrência. Isso quer dizer o seguinte: a concorrência distribui os produtos junto com você, ou cada um tem o seu canal de distribuição individual, ou todos compartilham o mesmo? Se todos compartilham o mesmo, significa, por exemplo, que o seu produto pode ser exposto ao lado do concorrente. Se o seu produto tem o mesmo preço e propostas de valor similar, o que levaria então o cliente a comprar o seu produto e não do concorrente? Estrutura de custos também desses concorrentes, tá? Por fim, posicionamento do preço. Você é empresário, estudante também de gestão financeira, vai recomendar o quê? Que o preço seja vendido abaixo da concorrência? Igual? Acima? Ou ainda vai fazer licitação? Licitação é mais usado, obviamente, em casos de vendas para o poder público. Mas independente da decisão que você tome, ela tem que ser tomada com clareza e entendendo quais são os pontos de vulnerabilidade dessa estratégia. E por fim, forma mista de precificação. Você não é obrigado a utilizar uma ferramenta ou outra. Você pode muito bem basear o seu preço de venda com base na média de mercado e também com base no preço de seus concorrentes mais próximos e similares, não tem problema nenhum. Terminado a 7ª aula, vamos então para a 8ª. A 8ª aula nós vamos tratar de alavancagem operacional. Alavancagem operacional. Conceito: é a função de crescimento percentual
do lucro bruto em função do aumento percentual nas vendas? Em outras palavras, você precisa saber responder. Imagine que você aumente suas vendas em 10%. O seu lucro bruto também vai aumentar em 10%? Ou o grau de alavancagem dele é apenas meio? Se for meio, significa o seguinte: se as vendas aumentarem em 10%, o lucro bruto vai aumentar exatamente na metade, 5%. E o mesmo vale para uma queda. Se houver queda se houver queda no percentual das vendas, como o lucro vai se comportar? Existem casos, por exemplo, em que o grau de alavancagem operacional é de 1,5. Isso significa que, se houver uma queda de 10% no percentual das vendas, o lucro bruto será reduzido em 15%. Então, nem sempre lucro bruto e vendas têm um comportamento na mesma proporção. Quando um sobe 10%, o outro também sobe 10%. Ou quando um cai 5%, o outro também cai 5%. Não funciona assim. Às vezes, existe grau de alavancagem. Vocês verão o cálculo, ele é muito simples, é a variação percentual do lucro sobre a variação percentual do volume vendido. Tá? Ou então, margem de contribuição total dividido pelo lucro. Vão também estudar nessa aula grau de alavancagem negativa, que significa uma variação positiva no volume de vendas acarreta uma variação negativa no lucro. Em outras palavras, se você vender mais, o seu lucro pode decrescer. Em outras palavras ainda, se o seu volume de vendas aumentar 10%, o lucro pode cair, digamos, 2%. Isso é um grau de alavancagem negativa, é perfeitamente possível e acontece. E ocorre, logicamente, né, quando o aumento das receitas gera também o aumento das despesas fixas. Em outras palavras, né, se as receitas aumentarem, as despesas fixas aumentam ainda mais. Grau de alavancagem modesta é registrado quando a empresa está no prejuízo e os seus custos fixos estão acima do dobro da margem de contribuição. Devido a isso, um aumento da receita bruta que colabora para diminuir... Devido a isso, um aumento na receita bruta colabora para diminuir o prejuízo, mas em uma porcentagem menor do que o aumento da receita. Terminada essa aula, vamos tratar da nona, que é uma continuação da alavancagem operacional, onde nós veremos outras formas de alavancagem operacional. Por exemplo, grau de alavancagem em equilíbrio é registrado quando a empresa está no prejuízo e os seus custos fixos são exatamente o dobro da margem de contribuição. Devido a isso, um aumento na receita bruta colabora para diminuir o prejuízo na mesma proporção do aumento das vendas. E também o grau de alavancagem operacional, que é a decisão mais desejada, situação mais desejada. É quando o aumento no volume percentual das vendas acarreta um aumento percentual maior no lucro bruto. Ou seja, se as vendas subirem 10%, o lucro bruto vai subir qualquer coisa acima de 10%. É a situação desejada para qualquer empresa. Terminando, vamos falar de análise de custo, volume e lucro. Quais são as suposições dessa análise? Preço de venda não se altera com a quantidade vendida, quer dizer, você vende mais, mas vende sempre pelo mesmo preço. A empresa vende um único produto, ou seja, o mix de produto dela é apenas um. Os custos podem ser separados em fixos e variáveis, nós já vimos essas definições. A produtividade e a eficiência são constantes. Isso significa que você não vai mexer na eficiência operacional da empresa. Tá? A quantidade produzida é igual à quantidade vendida. Significa que o que você produz, você vai vender. Não vai manter produto acabado em estoque por tempo indeterminado. A apresentação gráfica, essa aqui, ela é bem simples de ser compreendida. Em outras palavras, essa linha é a linha do custo fixo, a linha paralela, e a linha ascendente é a linha do custo total. O que está entre as duas nós entendemos como custo variável. Na 11ª aula nós vamos entender nós vamos trabalhar com ponto de equilíbrio. Conceito.
é o ponto de vendas onde a empresa tem lucro igual a zero, e a partir deste ponto de venda que a empresa começa a obter lucro. Por exemplo, digamos que a empresa venda 100 produtos. A partir do 100º produto é que ela vai começar a ter lucro. Quando ela vende o 100º lucro, ela conseguiu arrecadar em termos de receita dinheiro suficiente para arcar com todos os seus custos. O que ela vende acima desse ponto é o que ela vai reter como lucro. Então nós temos aqui um gráfico para compreender mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo. Então nós temos essa linha do custo fixo e a linha ascendente é a linha do custo total. O que está entre as duas nós chamamos de custo variável. A empresa começa a vender a partir de um certo número e vem crescendo. Chega um momento que ela cruza a linha do custo fixo, ou seja, nesse ponto de unidades, ela consegue pagar todos os seus custos fixos. Em seguida, ela continua vendendo com o passar do período e começa a cobrir alguns custos variáveis. Quando ela chega nesse ponto que vocês estão vendo, ela cobriu todo o custo total. Somente a partir daqui é que ela começa então a obter lucro. Quais são os tipos, de ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio pode ser medido em unidades monetárias, pode ser contábil, econômico e financeiro. Mas, de toda forma, o gráfico funciona da mesma forma. Por fim, terminamos a parte da administração financeira que trata de custos empresariais. Vamos prosseguir agora na análise de demonstrativos financeiros. A análise de demonstrativos financeiros é composta apenas de duas aulas, a 12ª e a 13ª, que nós conhecemos como EBIT e EBITDA na 12ª, e na análise de alavancagem financeira. EBIT e EBITDA. O objetivo é contrapor as duas formas de medida de lucro. EBIT e EBITDA não são iguais, vocês vão entender na aula com o professor de vocês. Vão ser apresentados a forma de apuração do EBIT, a apuração do EBITDA, e vocês também verão que o EBITDA é uma medida mais próxima à geração de caixa da empresa. E por que isso acontece? O EBITDA é uma medida na qual é retirado do cálculo do lucro, tá? E depois adicionado, porque vocês sabem bem, despesas que não são saídas de caixa, como depreciação, são retiradas do lucro para cálculo de imposto de renda. E depois elas precisam novamente ser adicionadas, tá certo? Terminada a segunda aula, análise de alavancagem financeira, na qual vocês verão uma apresentação qualitativa, aprenderão a forma de cálculo e as limitações da aplicação de capital de terceiros. Mas explicando bem rapidamente, análise de alavancagem financeira determina o seguinte, uma pergunta simples para vocês. Pegar dinheiro emprestado é ruim para uma empresa? A resposta que tende a vir na cabeça do aluno é que sim. Afinal, temos medo, na nossa situação atual, por exemplo, de pegar dinheiro emprestado. O Brasil é reconhecidamente um país que tem um dos maiores juros do mundo. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. É possível, sim, através de retirada de capital de terceiros, ou em outras palavras, ir até o banco e pegar dinheiro emprestado, é possível dessa forma aumentar retorno para o acionista. Se o custo do dinheiro emprestado for menor do que o custo do capital próprio, se o empresário fizer isso, ele consegue aumentar o seu retorno sobre patrimônio líquido. Quais são as limitações? Quando eu conto isso para os meus alunos, que é possível usar capital de terceiros para aumentar retorno, o primeiro pensamento que vem é que é possível fazer isso indefinidamente.
Quanto mais dinheiro emprestado eu pego, maior é o potencial de retorno sobre patrimônio líquido. Isso também não é verdade. A partir de certo ponto que você pega dinheiro emprestado, o custo do dinheiro começa a subir de tal maneira que ele supera o custo do capital próprio. Nesse ponto, se você continuar pegando dinheiro emprestado, certamente, ao invés de aumentar o retorno, você terá diminuído. E isso o acionista não vai gostar. Terminado, então, até a 13ª aula, nós teremos a 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e, por fim, a 20ª aula. Na 14ª, nós veremos o ambiente financeiro da empresa, onde serão apresentados para vocês o mercado financeiro e sua importância para as pessoas físicas, jurídicas e administradores financeiros. Obviamente, essa aula pode soar um pouco como revisão de mercado de capitais, apesar de não ser, mas certamente alguns conteúdos são iguais. Quais são os tratamentos das pessoas deficitárias e superavitárias por esse mercado? Já para adiantá-los, pessoa deficitária ou agente deficitário é aquele que não possui recursos sobrando. E o agente superavitário é justamente aquele que possui e que pode aplicar dinheiro. Spread bancário é uma definição simples. O banco pega dinheiro emprestado daqueles que têm. E esse mesmo dinheiro, ou capital, ele empresta para aquele que não tem. Entendam o dinheiro como uma mercadoria. Pode até entender como uma mercadoria física, por exemplo. Ele compra dinheiro de quem tem, pagando 6% ao ano. E empresta para quem não tem, pagando, digamos, 20% ao ano. De uma forma bruta e simples, podemos entender que o spread bancário é exatamente 14, porque é 20 menos 6. Em outras palavras, ele compra o produto por 6 e vende por 5. O que ele ganha? 14. Esse 14 é conhecido como spread bancário. Na 17ª, análise e controles financeiros, onde vocês verão contextualização dinâmica do ambiente empresarial, teoria das decisões financeiras, estratégias e táticas do administrador financeiro e estrutura das demonstrações contábeis. A estrutura das demonstrações contábeis pode soar novamente um pouco como uma revisão, uma vez que vocês já tenham tido isso na aula de contabilidade, mas não é uma revisão, é apenas alguns tópicos são similares. Na 18ª aula, vocês verão a necessidade de capital de giro da empresa. A empresa precisa de capital para girar o seu ciclo operacional, dentro do intervalo de alguns dias, que é o que geralmente dura. Tá? Quanto que ela precisa? Isso vocês vão ver nessa 18ª aula. Por fim, o efeito tesoura. Né? Será que é bom mesmo para uma empresa sempre vender mais? Às vezes não. Existe ponto onde um aumento de venda por conta da necessidade de capital de giro não pode ser algo tão sustentável assim. De outra forma, a empresa vende mais, mas não tem capital de giro para financiar essa produção, para sustentar essas vendas. E acabam então sendo vendas de má qualidade. Isso tem certos impactos que vocês irão estudar na 19ª aula. E por fim, para terminar o curso, vocês verão fonte de recursos das empresas, que em essência são dois: capital próprio e capital de terceiros. Qual que é melhor? Utilizar dinheiro do bolso para operar a sua empresa ou pegar dinheiro emprestado? O grau de alavancagem financeira mostra, muitas vezes, que a melhor proposta é uma combinação dos dois. É claro que essa é uma decisão que envolve decisões de custo e risco, ou remuneração, retorno e risco, ok? Para terminar, nós teremos então as avaliações, que no ambiente da Uninove, elas são, na 14ª aula, a V1. Esse conteúdo deve contemplar, basicamente, todo o conteúdo até a 13ª aula, se possível.
Na 15ª, deve-se haver uma devolutiva, que é corrigir a prova e entregar as provas já corrigidas com os devidos comentários, para que vocês saibam qual foi o desempenho frente ao método de estudo adotado por vocês. A AV2, que é uma prova sobre os limites da Uninove, e também a AV3 sobre o mesmo regime. Por favor, não esqueçam de consultar o calendário acadêmico de vocês para entender adequadamente quais são os prazos dessas 3 avaliações. A Uninove agradece a sua participação e lhe deseja boa sorte e sucesso em sua jornada profissional e acadêmica. Muito obrigado.